Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Este é um episódio especial de perguntas dos ouvintes, ou seja, de perguntas vossas. Como se lembram, a propósito do episódio 100 do centenário do podcast, eu lancei um inquérito que tinha duas finalidades. Uma delas era a vossa sugestão em relação ao convidado ou convidada para o episódio número 100, que foi, como sabem, o Carlos Filhais, que saiu em dezembro. A outra era recolher perguntas vossas que me quisessem fazer em relação ao podcast ou em relação à minha opinião. A ideia era ter lançado este episódio especial de perguntas entre o Natal e o Ano Novo, mas tive umas questões pessoais que me obrigaram a adiar e pronto, eu estou a lançá-lo agora. Houve imensas perguntas vossas, eu fiquei muito contente com isso. Algumas sobre o podcast em si, outras sobre temas que foram discutidos no podcast e a minha opinião em relação a eles. Houve também muitos elogios, que agradeço, e palavras de incentivo. E houve um leque muito diverso de perguntas. Uma nota antes de avançar para as perguntas: se houver perguntas vossas a que eu não responda, ou que não vejam aqui respondidas, é porque eu achei que não tinha competência para lhes responder. Há várias perguntas em que eu achei, sinceramente, que ficavam mais bem servidos com o Google do que com uma resposta minha. Sei lá, temos o Francisco Gil, por exemplo, que perguntava em relação à nova Rota da Seda, que é uma iniciativa geoestratégica da China. Francamente, acho que qualquer pesquisa no Google, qualquer especialista da área vai ter uma resposta melhor. Vi também que a perguntasse em relação ao que nos ficou dos Neandertais, de que forma a evolução musical ao longo do tempo tem tido impacto no desenvolvimento da sociedade. São tudo temas que me interessam, mas lá está, acho que o Google tem melhores respostas em relação a isso. Avançando então para as vossas perguntas, que são muitas. Como disse há pouco, há umas perguntas que são sobre o podcast em si e outras sobre a minha opinião em relação a alguns temas que foram discutidos no podcast. Começando pelas primeiras, há duas, desde logo, que têm que ver com a motivação e a ideia para o podcast. O Daniel Vieira pergunta como é que tudo começou e porquê um podcast, e a Rita Leite pergunta o que é que te move e como é que surgiu esta ideia. Ora bem, eu acho que já contei isto, talvez no episódio antigo. Há várias razões, quer dizer, eu próprio se calhar não sei muito bem porque algumas delas são inconscientes. A mais direta é que eu ouço podcast há muitos anos, acho que desde 2007, para aí, seguramente desde 2007, talvez antes. Portanto, numa altura em que quase ninguém que eu conhecesse ouvia podcasts, o que eu achava um bocadinho estranho na altura. Eu sempre gostei muito da dinâmica dos podcasts, quer dizer, por vários motivos, o facto da pessoa poder estar a ouvir e fazer outras coisas ao mesmo tempo, mas também a própria dinâmica que uma conversa tem, que é uma coisa que eu acho muito apelativa, como vocês sabem. Depois, os podcasts permitiram-me explorar uma coisa que eu tenho desde sempre, que é o interesse, ou curiosidade, se quisermos chamar-lhe, por temas muito diferentes. E com o passar dos anos fui percebendo que havia uma maneira de abordar esses temas também, eu posso se calhar definir como informal, mas crítica, e que eu não via em Portugal, porque eu sentia a falta disso e achei que a melhor maneira era ser eu próprio a fazê-lo. De uma maneira mais inconsciente, eu acho que também foi um pretexto para eu falar com gente interessante. Ou seja, poder convidá-las para o podcast é uma maneira para conversar com elas, e isso aí o podcast se calhar seria um bocadinho creepy, não é? Portanto, é uma espécie de técnica de engate intelectual, chamemos-lhe assim. Depois há ainda outra coisa menos óbvia, e essa é mais para mim próprio, porque eu tenho o meu quê de preguiçoso, como toda a gente, e o podcast é uma espécie daquilo que se chama, desculpem o anglicismo, um brain hack, ou seja, uma maneira de nós ludibriarmos o nosso próprio cérebro, no fundo pegando nas nossas predisposições e dando um pequeno nudge, um ligeiro empurrão, ou pondo-nos numa circunstância que nos faz fazer aquilo que nós no fundo desejamos a longo prazo, mas podemos não ter vontade de fazer no curto prazo ou no imediato. Isto pode-se aplicar a fazer exercício, a ir ao ginásio, não é? Qualquer pessoa acha bom ir ao ginásio e não tem necessariamente a força de vontade, ou quando de repente põe o despertador não tem necessariamente vontade de ir ao ginásio, não é? Há um beat do Jerry Seinfeld sobre isso, é o Jerry da noite e o Jerry da manhã, não é? A pessoa põe o despertador a achar que vai acordar cedo para ir ao ginásio e depois de manhã, em microsegundos, consegue rapidamente persuadir-se que não vale a pena e que afinal vai amanhã ou outro motivo qualquer, não é? E o podcast, de certa forma, para mim, permite-me também enganar-me a mim próprio dessa forma, porque me faz ter que ler e ter que pensar sobre temas que no fundo me interessam, mas que no dia a dia eu podia ir protelando e não lia naquele dia, não lia no dia a seguir, e tendo o podcast, tendo uma conversa marcada, tenho mesmo que ler. E no fundo eu gosto daqueles temas, lá está, e a prazo vou ficar contente com isso, mas não quer dizer que naquele momento não tivesse outras coisas para fazer menos relevantes a prazo, digamos assim. Depois, há também quem pergunta em relação ao nome. Porque é que se chama 45 graus? A resposta não é muito, se calhar não é muito interessante. Eu tive imensa dificuldade em escolher um nome que refletisse aquilo que eu queria. Se calhar por não ser fácil definir o conceito do podcast em poucas palavras. E portanto, este nome foi um nome que me ocorreu a certa altura. Houve muita gente, muitos amigos a quem eu falava e familiares que gostavam. Talvez por ser um nome elegante, acho eu. A lógica por trás dele são duas mais ou menos relacionadas. Portanto, o graus é de ângulo, não é de temperatura. É um ângulo de 45 graus. E o que ele quer dizer é 45 graus enquanto a interseção de temas, que é uma das coisas que me moveu a fazer o podcast. Lá está o facto de eu ter curiosidade por muitos temas e de procurar interseções entre eles, ou seja,
insights de uns temas que são relevantes para outros, e por outro lado uma coisa um bocadinho mais poética e que está relacionada também com o ângulo, que é uma abordagem oblíqua, ou seja, oblíqua aqui no sentido de a pessoa muitas vezes chegar a conclusões interessantes e compreender melhor um determinado fenómeno, ou o ser humano, ou as sociedades, ou o que seja, de uma maneira indireta. E daí o oblíquo, o direto seria perpendicular, ou seja, não a ler diretamente sobre aquele tema, mas se calhar às vezes a falar, tem que ver no fundo também com a interseção, ou seja, muitas vezes é falar com pessoas sobre outras áreas que se chega a conclusões interessantes sobre um tema que nos interessava em primeiro lugar. Mas a pergunta de longe que mais fizeram em relação ao podcast, houve mais de uma dezena de perguntas sobre isto, foi sobre o processo de preparação para cada conversa. O que não foi completamente surpreendente, quer dizer, surpreendeu-me o volume, mas a pergunta não me surpreendeu tanto porque de facto é uma pergunta que me costumam fazer muitas vezes, quer dizer, ouvintes, mecenas do podcast e amigos e familiares, pessoas com quem falo, perguntam muitas vezes em relação a isso. Por exemplo, o João Barbosa diz qual é o processo que usa para aprender com profundidade tantas áreas diversas do conhecimento. O Francisco Vasconcelos, por exemplo, diz: fico genuinamente surpreendido com a tua capacidade de contextualização e entendimento dos mais diferentes temas. Algo que inclusivamente alguns dos seus convidados já elogiaram. A minha pergunta refere-se à tua preparação para cada episódio. Que tipo de trabalho de preparação é que fazes? E depois ele diz, por exemplo, que o Daniel Oliveira, no Perguntar no Ofente, é uma equipa responsável por pesquisa. Neste caso não, neste caso sou eu próprio. Já vou explicar porque é que isso também é interessante. Poderia ser interessante ter alguém que colaborasse, mas como os temas me interessam diretamente, no fundo isso em certo sentido tiraria parte da piada. Claro que tenho isso sim, a ajuda na parte técnica, a edição de som pelo Martim Cunha Rego, que depois me permite estar livre para a parte da conversa propriamente dita. Mas respondendo à pergunta mais geral do processo de preparação para o podcast e sobretudo o processo, no fundo eu acho que houve muita gente com curiosidade em relação ao tempo, e já lá vou, o tempo de preparação, e em relação, no fundo, uma abordagem que possa ser comum a temas muito diferentes, não é? Tendo em conta que eu no podcast tentou falar de política como de ciência ou como de filosofia ou sociedade, no fundo temas muito diferentes. Ora bem, indo por partes, há várias coisas que facilitam o processo. Em primeiro lugar, eu tenho a motivação para o fazer, não é? Como eu disse há pouco, porque eu só falo de temas que me interessam verdadeiramente. É a vantagem disto ser um projeto de autor, digamos assim. Isto não é bem verdade, porque uma coisa que eu faço também é forçar-me a trazer às vezes ao podcast temas que não me interessem pela minha personalidade, quer dizer, todos nós obviamente temos temas que nos atraem mais por um motivo ou por outro, e eu forço-me a trazer alguns desses temas ao podcast. Sei lá, saúde mental, por exemplo, não seria um tema óbvio para mim, e depois acabou por dar uma excelente conversa com o Pedro Morgado. Porquê? Porque no fundo também são temas, aquele micro-tema se calhar não me interessava tanto assim, mas facilmente ele é englobável num macro-tema que assim tem interesse para mim. A saúde mental cruza com vários temas de sociedade, cruza com ciência, com biologia, com evolução. Portanto, há uma série de temas a que depois é possível ligar lá. Há outros temas que me interessam menos ou para os quais não tenho tanta capacidade de discutir, e esses sim é que não trago ao podcast. Mas por isso, como dizia, como eu tenho curiosidade já em relação à maioria destes temas, isso facilita muito o trabalho, porque automaticamente eu já tenho várias perguntas, várias dúvidas em relação àquele tema de que estamos a falar. Por outro lado, também porque eles me interessam, eu no fundo já trago uma bagagem de trás. Quer dizer, são muitos anos a ler, a ver, a ouvir coisas sobre estes temas, e sobretudo muito tempo em que eu, às vezes quase sem dar por ela, fui pensando e fui refletindo sobre esses temas e formando uma opinião ou formando dúvidas, assuntos que queria esclarecer, e portanto depois tudo isso quase de forma natural surge quando estamos a falar sobre na conversa durante aqueles temas. Depois há outro aspecto interessante que eu acho que tem que ver com a maneira como a mente de cada pessoa funciona. A minha mente, não é? O meu cérebro não é, acho eu, particularmente propenso para a memória de factos. Há aquelas pessoas que se lembram perfeitamente do que é que a pessoa X disse há 10 anos quando estavam algures. Eu diria que tenho uma memória até má para esse tipo de coisas, mas tenho uma boa memória para ideias, para explicações. Quer dizer, no fundo, se eu ouvir alguém fazer uma observação que de repente me ajuda a perceber o mundo, aqui o mundo no sentido muito lato, eu retenho esse facto, e isso depois ocorre muitas vezes em conversas ou na preparação delas. No fundo é um tipo de pensamento mais relacional, mais lateral, não é? E acho que isso também explica o meu interesse por vários temas. E por isso o que acontece muitas vezes é que às vezes basta ao convidado enviar um artigo de 4 páginas e ocorrem-me logo dezenas de perguntas e observações que depois quase por si só alimentam a conversa. Isso dependendo do tema, naturalmente, porque há temas em que é preciso fazer mais investigação do que outros. E o que depois acontece também é que há aqui economias de escala, digamos assim. Ou seja, quanto mais episódios eu faço, não é, mais essa bagagem vai acumulando e vai alimentando episódios futuros. Até porque os temas, como eu dizia há pouco, embora sejam muito diferentes, eles acabam por ter coisas em comum. E no mínimo têm em comum o facto de poderem ser todos eles tratados de uma maneira conceptual, racional, digamos assim. E isso é uma abordagem que acaba por transitar de umas conversas para as outras. O Bruno Gonçalves diz: relativamente à preparação do tema, existe algum algoritmo que apliques a qualquer assunto, corrigindo possíveis desvios
ou cada tema é preparado de forma diferente? O algoritmo é muito variável, até porque é muito variável o motivo que traz o convidado ao podcast. Às vezes tem por base o livro, ou uma comunicação daquele convidado, outras vezes não, outras vezes é o tema e sou eu próprio quase que lanço o mote e portanto aí a preparação é muito diferente, não é? Neste caso em que é preciso eu próprio fazer uma investigação de fundo. Eu uso fontes muito diferentes, não é? Para além daquilo, como disse, que vem de trás, mas a verdade é que tenho a sorte de estar a fazer isto em 2021, porque hoje em dia a internet é incrível, a pessoa, entre livros, artigos, vídeos no YouTube, podcasts, há um sem fim de informação que não é nada difícil a pessoa encontrar, desde que tenha o gosto e algum tempo para absorver essa informação. Aliás, isto leva-nos à pergunta seguinte, que é do Afonso Martins, que pergunta: dada a diversidade de temas, quanto tempo em média demora a preparar um episódio? Quais as principais dificuldades que sente na preparação de temas que não domina? Ora bem, o tempo, lá está, é uma pergunta que me fazem muitas vezes e eu não sei mesmo responder porque varia muito, porque grande parte desse tempo foi feito antes. É mesmo muito complicado responder a essa pergunta. Curiosamente, até é mais tempo do que seria necessário, porque a maior parte das conversas tem um guião associado com perguntas ou com tópicos que eu depois acabo até por não discutir. Em relação à pergunta das dificuldades, é que tenho alguma coisa mais a dizer. O conhecimento teórico, não é? Ou os dados, a informação, como eu dizia há pouco, está hoje em dia todo online, ou quase toda, não é? Portanto, essa parte é muito fácil. Mas depois há uma parte que falta. Há uma espécie de sabedoria da área, das pessoas que trabalham naquela área. Há uma espécie de, uma vez vi a expressão knowledge of the trade. É aquele conhecimento que nós temos enquanto praticantes de uma determinada área. Uma sensibilidade, uma espécie de sabedoria. E isso, por exemplo, permite-nos distinguir entre aquilo que é relevante na teoria daquilo que é relevante na prática. Ou seja, quando a pessoa tem experiência numa determinada área, isso acontece, acho eu, com todos nós na nossa área de trabalho ou de investigação, nós sabemos que há coisas que em teoria até podem ser importantes, mas depois na prática não são assim tão úteis, ou coisas que não vêm na teoria, quer dizer, que não são ditas, que no fundo são imperfeições da vida prática. Isto acontece até na física teórica, não é? Até o Henrique Leitão Salvo Erro falava disso, até em áreas tão técnicas e tão limpas, digamos assim, como a física, acontecem coisas deste género em que na prática a pessoa sabe que há coisas que não funcionam bem assim, ou ainda não temos uma explicação definitiva e portanto temos que utilizar um determinado atalho, não é? Aí é que está o obstáculo à minha preparação. Por outro lado, é na conversa propriamente dita com o convidado que a pessoa depois percebe e tem acesso a esse tipo de coisas. Outra pergunta interessante é do Francisco Vasconcelos, que pergunta quanto da conversa é que é improviso. Muito ou pouco, dependendo do ponto de vista. Eu sigo uma abordagem um bocado diferente do normal, não é? Por isso é que eu chamei isto de uma conversa e não uma entrevista. No fundo é uma espécie de conversa guiada, que eu estou a guiar, mas que tem várias características de uma conversa. Os meus guiões para cada episódio, por exemplo, voltando àquilo que falava há bocadinho, são uma mistura, no fundo, entre informação, dados, observações minhas e perguntas que quero fazer ao convidado. E normalmente as três coisas estão mais ou menos interligadas. O que faço normalmente numa conversa é, por isso, ter uma ideia dos tópicos que quero abordar e dentro deles dos pontos que vou querer levantar com o convidado. E esses pontos podem ser observações minhas, para depois ver o que é que o convidado diz, ou perguntas diretamente ao convidado. Por isso, no fundo é uma conversa normal, que tem uma parte grande de improviso, mas de um ponto de vista mais macro está planeada, portanto é uma espécie de improviso planeado. Aliás, uma coisa engraçada que eu aprendi a fazer com o tempo, não fazia no início do podcast, e depois percebi que tem uma série de vantagens, e agora faço sempre, é pedir ao convidado, não é, ou à convidada, para partilhar sempre comigo, antes do episódio, quando convido a pessoa, algum material, que podem ser textos ou, sei lá, intervenções do próprio, ou até artigos de jornal ou papers de outras pessoas. Isto, obviamente, quando o mote não é o livro que a pessoa acabou de lançar, não é? Nestes casos, isto tem duas grandes vantagens. Permite fazer uma espécie de quadratura do círculo, porque por um lado facilita-me o trabalho de preparação, obviamente, e por outro lado garante que o convidado está preparado para aquilo que eu lhe vou perguntar. No fundo, permite-me ter os benefícios de uma entrevista preparada, mas ao mesmo tempo ter as vantagens também de uma conversa flexível, porque depois, a partir daquele momento, a conversa que acontece é de facto uma conversa informal e natural entre duas pessoas. Ainda em relação ao 45 graus, o Bruno Gonçalves pergunta: no geral dirias que o mote do episódio é o tema ou o convidado? No início, eu acho que era mais o tema, porque havia temas que eu queria discutir e no fundo tinha que ir eu próprio, às vezes vasculhar à procura da pessoa certa para falar daquele tema. Lembro-me, por exemplo, de querer falar de inteligência artificial, que tinha discutido com o Arlindo Oliveira, mais do ponto de vista da filosofia da ciência. E andei à procura no Google até que encontrei o Paulo Castro, que por acaso é um belo episódio na altura e que era uma pessoa que eu não conhecia. E portanto, nesse caso, foi o tema que precedeu o convidado. Agora, ultimamente, é mais o convidado que precede o tema, porque eu acabo por ter uma lista cada vez maior de convidados que vão sugerindo, a maioria deles, aliás, sugeridos por vocês, por ouvintes, e depois dessa lista, no fundo, é só eu selecionar os temas que quero discutir e depois escolher entre os convidados. Portanto, agora acontece um bocado ao contrário do que acontecia antes. Passando agora a perguntas mais gerais. Um ouvinte pergunta: como a psicologia evolutiva já foi muitas vezes abordada no podcast, gostava de saber a sua opinião em relação ao seguinte. Sócrates acreditava que através do método socrático podíamos despir-nos de assunções erradas e fazer nascer o conhecimento. Em parte defendia isso porque acreditava que o conhecimento está dentro de nós.
No entanto, no livro A Vida Secreta da Mente está demonstrado que essa ideia não está totalmente certa, uma vez que o conhecimento deve ser aprendido ou pelo menos parte dele. Contudo, este é um tema muito abordado no podcast e nós de alguma forma nascemos pré-programados para muitas das nossas inclinações e formas de agir, tal como defende o convidado Paulo Finuras. Por um lado, somos produto da nossa cultura, mas somos também resultado de uma evolução lenta que atuou sobre os nossos genes. A minha pergunta, diz ele, é se não podemos recuperar as ideias de Sócrates sobre o conhecimento, sustentando com a psicologia evolutiva, mas desenhando certos limites. E quais seriam esses limites? Ora bem, vou tentar dar uma resposta dentro daquilo que sei. Primeiro, há aqui uma diferença entre encontrar o conhecimento ou os nossos comportamentos, a nossa personalidade, a nossa maneira de ser, que é no fundo aquilo que explica a psicologia evolutiva. Se nós chegamos ao conhecimento através da análise empírica ou através da racionalidade, é um debate muito antigo na filosofia, que eu acho que o empirismo, não é, através da ciência, mais ou menos ganhou, mas que em versões um bocado diferentes se mantém e que tem a ver às vezes com os limites da análise empírica do mundo, digamos assim. Em relação à parte de nascermos pré-programados, quer dizer, sermos hardwired, temos alguns atributos inatos, isso às vezes é um bocado mal interpretado. O Steven Pinker, aliás, já vou falar dele mais à frente, explica isso bem. E basicamente o que faz é que esta pré-programação não significa minimamente que nós estejamos pré-definidos, mas significa, isso sim, e isso às vezes é uma verdade inconveniente, que há certos limites, pelo menos a uma escala grande, para o tipo de comportamentos que nós podemos implementar. Ou seja, vai ser, por exemplo, difícil criar sociedades humanas que não tenham formas de grupismo e de alguma simulação de confronto, como são, por exemplo, os clubes de futebol, não é? Ter isso a uma escala em massa é bastante complicado. E a um nível individual há um peso da genética, não é? Quer dizer, nosso temperamento tem base na genética, depois a nossa personalidade depende obviamente das nossas experiências, mas é restringida, não é? É limitada por aquilo que já está no nosso temperamento de origem, e isso é muito visível nas crianças, por exemplo. Depois há uma série de perguntas sobre política. É engraçado porque política é sempre dos temas que mais interessam as pessoas. Eu lembro-me quando lancei aqueles episódios da série de orientações políticas, que eu na altura, eu acho que aliás disse isso no podcast, eu pensei várias vezes antes de lançar aquilo, pensei que as pessoas já estivessem fartas de política, e no entanto é sempre um tema que interessa a mim, obviamente, mas que também vos interessa a vocês, o que faz sentido, não é? Acho que há razões para todos nós nos interessarmos por política, mas é um tema tão presente nos média que eu tinha muito receio que as pessoas já estivessem mais ou menos fatigadas dele. Como eu disse, há várias perguntas. O Francisco Vasconcelos diz: o podcast atingiu agora o episódio 100. Neste percurso, qual foi o convidado ou convidados que mais impactaram as tuas convicções políticas? E de que forma? Esta é uma excelente pergunta. Eu pensei várias vezes quando gravei os episódios e tenho pensado várias vezes entretanto. Desde logo os episódios sobre política foram dos mais difíceis de gravar, porque obrigavam a que eu estivesse ao mesmo tempo, ou tentasse estar ao mesmo tempo em dois mundos. Por um lado, numa posição de abertura de espírito, que é aquilo que eu tento fazer em todos os episódios, mas por outro lado, ao mesmo tempo, numa posição de pensamento crítico e ter uma atitude crítica em relação àquilo que o convidado estava a dizer, porque os convidados eram pessoas, era esse o objetivo, com convicções políticas assumidas e definidas, ou seja, que tinham mais certezas do que dúvidas, digamos assim. Embora, por acaso, uma coisa interessante que as conversas mostraram é que as pessoas, quando têm hipótese de falar durante mais tempo, na verdade mostram que têm mais dúvidas do que aquelas certezas que depois às vezes são forçadas a ir mostrar à televisão. É mais uma vantagem dos podcasts. Em relação aos episódios, por acaso eu tive que revisitar recentemente alguns deles, por causa de outro projeto que estou a fazer relacionado com o podcast. Aliás, hei de vos falar disso em breve. E houve vários episódios que realmente me marcaram. Os que mais me marcaram foram talvez as conversas com o Daniel Oliveira, com a Isabel Moreira e depois com o Francisco Mendes da Silva e com o Pedro Lomba. Não por acaso, são 4 pessoas com visões políticas diferentes da minha, de uma maneira ou de outra, e acho que foi também por isso que me marcaram, porque no fundo fizeram-me ter que olhar para a realidade de maneira diferente e ser confrontado com alguns factos que não encaixavam propriamente na minha visão do mundo original, não é? O Luís Freitas, a propósito disto, diz: obrigado pelo excelente podcast e parabéns pelo número redondo. Sempre se caracterizou como um liberal clássico no que diz respeito à economia, mas progressista nas questões sociais. Após muitas entrevistas, com opiniões de pessoas de quase todos os quadrantes económicos, políticos e académicos, reforça a sua opinião ou foi mudando de perspectiva? Isto cola muito com a pergunta de cima, não é? E eu de facto tenho pensado muito sobre isto. Há um ponto prévio importante. Eu no podcast, como sabem, tento ser o mais imparcial, o mais racional possível. No entanto, ao mesmo tempo eu sei, até porque várias vezes falei disso no podcast, que a racionalidade humana, sobretudo a racionalidade de um ser humano individual, é muito limitada. A racionalidade e a capacidade de processamento, digamos assim, quanto mais, ou especialmente na política, que é uma realidade tão complexa que junta uma miríade de coisas e de assuntos diferentes. Foi por isso, por causa dessa preocupação, que eu me assumi de início como liberal, porque de facto é a filosofia com que mais me identifico e porque acho que tenho esse dever para com os ouvintes de honestidade intelectual, para que vocês saibam, no fundo, quando estão a ouvir, que
naquelas alturas em que a minha racionalidade me falhar, é provável que falhe nessa direção e não noutras, isto apesar de eu fazer um esforço, até muitas vezes de fazer de advogado do diabo, não é? Mas voltando às entrevistas, eu mantenho-me liberal clássico, diria assim, entre o liberal clássico e o liberal social. Era difícil que assim não fosse, não é? Porque apesar de tudo são muitos anos a refletir sobre estes assuntos. Diria que sou mais liberal ainda do que era antes, no sentido do princípio da moderação e da procura de uma sociedade aberta, tendo em conta que estas entrevistas mostram que de facto há várias maneiras de ver o mundo e que isso tem que ver em grande medida com diferentes valores que nós temos e portanto precisamos de uma sociedade aberta para refletir esses valores, mas também lá está com a capacidade limitada que nós temos para apreender e para estudar a realidade. E portanto um dos princípios do liberalismo é precisamente essa noção dos limites da capacidade humana e portanto também dos limites da política e daquilo que nós podemos fazer em política. Em relação a questões políticas mais concretas, normalmente discutidas entre a esquerda e a direita, continuo também liberal, mas aí eu diria com mais dúvidas do que tinha antes, o que é bom. Significa que estas conversas me fizeram aprender e olhar para o mundo de forma diferente, que é menos agradável, se calhar, porque força a que nos confrontemos com a complexidade do mundo, mas ao mesmo tempo é melhor, não é? Porque no fundo torna-nos mais capazes de analisar o mundo. Já agora explicando, quer dizer, a razão porque eu no fundo me sinto liberal é talvez aquilo que me faz mais sentir liberal, não é uma coisa provavelmente doutrinária ou filosófica, é simplesmente querer que Portugal seja como os países desenvolvidos da Europa. No fundo é tão simples como isto, e alguém em Portugal que defenda muitas das práticas ou instituições que existem nestes países, muitas vezes acaba por ser apelidado de liberal, e portanto basicamente é isso. Eu hoje tenho mais certezas ainda do que tinha antes, de que Portugal precisa mesmo de gerar crescimento económico, de gerar prosperidade, e isso passa por apostar na competitividade internacional e pensar a longo prazo, que é uma coisa que nos falta muito. E a longo prazo um país que gera prosperidade vai gerar prosperidade para todos, independentemente, obviamente, depois ter outros temas que discutir e independentemente de nem tudo, obviamente, se cingir à prosperidade material. Aliás, isso é uma boa ponte para eu falar daquilo que realmente aprendi com os convidados. Em relação à esquerda, há dois aspectos que a esquerda chama a atenção e que realmente tem razão. Um deles é a desigualdade, nomeadamente a desigualdade económica. Portugal é um país historicamente desigual, continua a ser desigual, e essa desigualdade, nomeadamente essa desigualdade de oportunidades, cria problemas a prazo. E é uma questão de que a direita fala muito no papel, mas que depois muitas vezes é ignorada na prática. Além disso, é inevitável que uma economia de mercado crie desigualdades que têm vários efeitos de segunda ordem negativos. E além disso, quer dizer, por mais que nós façamos, parte dessas desigualdades vão ter que ver inevitavelmente com condições diferentes de origem e até com sorte e azar, que são coisas que nós não controlamos. Por isso eu hoje sou mais a favor de um Estado Social, isto é, mais a favor de um Estado Social grande, maior do que aquele que nós temos. Quando digo Estado Social, falo não de um Estado produtor, não de um Estado agente direto, mas sobretudo de um Estado redistributivo, e aliás sou cada vez mais a favor do rendimento básico incondicional. Provavelmente seria difícil de implementá-lo agora e podia até gerar reações contra e até alimentar alguns movimentos populistas. Provavelmente nesta fase ainda seria difícil de implementar, sobretudo em Portugal, quer dizer, falta-nos desde logo rendimento para isso, mas mesmo que tivéssemos, sociologicamente pode não ser muito fácil. Mas é o tipo de coisa que quanto mais a pessoa pensa sobre o assunto, mais chega à conclusão que numa sociedade do futuro que tende a combinar prosperidade e justiça, ter-se-á que seguir um modelo idêntico a esse, sobretudo tendo em conta também o desenvolvimento tecnológico. Depois há outra esquerda, uma esquerda mais social, digamos assim, mais atual, que veio chamar a atenção para o peso de outros aspectos que influenciam não só o nosso sucesso, mas também a maneira como somos tratados na sociedade. E isso tem que ver com a etnia, com o sexo da pessoa, com a orientação sexual, e que são fatores que todos nós sabemos que têm peso. Depois a questão é quanto peso têm, não é? E quanto peso é que terão no caso individual, e que é preciso reconhecer ainda não se tinha feito o suficiente até aqui em relação a eles. Depois eu não sou, como sabem, um grande fã de políticas identitárias, portanto há várias medidas com as quais eu tendo a discordar, mas tenho que reconhecer que é preciso fazer alguma coisa, quer dizer, não chega simplesmente a ficar pelas palavras e pelas boas intenções, e esse é um problema que veio claramente para ficar. Finalmente, a direita conservadora também tem razão em alguns pontos. Os valores conservadores são um bocado mais difíceis de fazer passar de maneira direta, não é? De explicar desta forma objetiva. E aqui valores conservadores não falo propriamente daqueles valores securitários e anti-imigração. Não que a segurança e um certo controle da imigração não façam sentido, mas Portugal claramente não tem nenhum problema com nenhum desses dois temas. Quando digo valores conservadores, falo aqui da importância do grupo, da comunidade, e aí entra, por exemplo, a importância da família, que é claramente algo que vai depois afetar a natalidade. Ou seja, para as comunidades humanas se manterem sólidas, é preciso que exista uma cultura que fomente não só as pessoas terem filhos, mas também cuidarem dos velhos e, de certa forma, terem uma forma de comunitarismo, não é? E não só de pensarem nelas próprias, que sempre foi essencial e há de continuar a ser. Este problema liga ao outro, que é a questão dos deveres, não é? A importância de uma cultura que fomente não só
a liberdade individual e a garantia de direitos individuais, mas também deveres, não é? Também o outro lado da moeda, se quisermos assim. E depois há um último valor conservador, que é se calhar o mais importante de todos e que de certa forma pode pôr alguma água na fervura em tudo o que eu disse até aqui, nesta parte, que é uma certa aversão à mudança, ou pelo menos uma cautela com a mudança, porque em política muitas vezes nós, quando mudamos, mesmo para corrigir um problema, podemos mudar para pior, e é preciso ter isso em consideração. Grandes erros da história foram feitos a tentar corrigir problemas e não só com más intenções de início, não é? Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45graus.parafuso.net/apoiar. Veja os benefícios associados a cada modalidade e como pode contribuir diretamente ou através do Patreon. Obrigado. Outra pergunta é: como podem os políticos defensores da globalização e do liberalismo económico mudar a opinião dos eleitores que se veem deixados para trás depois de anos de aprofundamento da globalização e que estão descrentes do sistema? Ora bem, há aqui uma série de tendências, não é? E Portugal é diferente dos Estados Unidos, não é? Isso é muito verdade para um exemplo como os Estados Unidos. Em Portugal eu acho que é menos. A nível global há um problema, quer dizer, há um problema desde logo eleitoral, é porque se há pessoas que ficam descontentes, independentemente de todo o mundo estar melhor, isso pode criar um problema naquele país especificamente a nível eleitoral, e depois há um problema de fundo que dificulta isto, que é o facto dos benefícios da globalização, sei lá, termos acesso a mais produtos e mais baratos, estarem mais ou menos diluídos e não serem às vezes muito visíveis, enquanto os problemas são visíveis e concentrados, não é? As pessoas que perdem empregos ou que passam a ganhar menos têm um problema que é muito visível na vida delas. Mas isto depois também tem que ser interpretado a um nível mais geral, num problema de instituições e num problema das instituições das chamadas democracias liberais, que hoje em dia estão sob ataque e têm perdido algum prestígio, mal ou bem, não é? E temos também uma pergunta da Galiza, do Francisco, que é um mecenas do podcast, que está a aprender português e tem ouvido o podcast, o que é muito interessante. Ele diz: você é liberal e admite-o sem complexo, mas qual é a sua opinião a respeito do neoliberalismo? Acha que o neoliberalismo tem algo de liberalismo? Excelente pergunta. O termo neoliberalismo é bastante complicado, até porque é usado pela esquerda como um insulto, às vezes de maneira tão indiscriminada, que às vezes é difícil perceber a que é que diz respeito. Apesar de tudo, eu diria que podemos chamar neoliberalismo a uma versão pura aqui no sentido radical, dos princípios do liberalismo económico, aplicado de uma maneira mais abrangente enquanto filosofia política. No fundo é uma defesa radical dos mercados e também um olhar mais benévolo em relação aos privados comparativamente com o Estado. Não é que estas pessoas defendam o monopólio e os privados, por exemplo, pelo contrário, mas têm, apesar de tudo, um olhar mais benévolo em relação ao poder económico do que têm em relação ao poder político. Entram aqui várias figuras, como o Hayek, o Milton Friedman, o James Buchanan, por exemplo, para falar de economistas, mas também políticos conhecidos, como os exemplos óbvios da Margaret Thatcher ou do Reagan, por exemplo. Tentando responder à pergunta, há duas coisas, antes de mais, que eu queria dizer. Primeiro, para perceber o neoliberalismo também é preciso perceber o contexto específico em que ele surgiu, que era um contexto em que o consenso que existia na altura deixou de satisfazer, quer dizer, houve uma espécie de reação face a uma letargia a que tínhamos chegado com o consenso pós-Segunda Guerra Mundial, em que havia ou havia pelo menos a percepção de um Estado demasiado interventivo e ineficiente. Por outro lado, estas figuras são muito relevantes a nível internacional, mas Portugal também passou mais ou menos ao lado disso. Obviamente que vários destes princípios entraram através de alguns governos e de ministros das finanças, por exemplo, mais liberais, mas na prática há muito disto que é menos relevante para Portugal. Respondendo à pergunta, o neoliberalismo tem algo de liberalismo? A resposta é sim. Eu diria que o neoliberalismo está para o liberalismo mais ou menos como o socialismo está para a social-democracia. Ou seja, são versões puras e depois existem compromissos em relação a essas versões que reconhecem que a realidade é mais complexa do que isso. O mundo é demasiado complexo para poder ser reduzido a mercados livres, por muito que esses mercados livres sejam essenciais à prosperidade, não é? E por outro lado, como eu dizia há pouco, o poder económico concentrado é tão mau como o poder político. É mau de maneiras diferentes, mas é tão mau como o poder político e passar ao lado disso é irresponsável. E depois o Estado Social é essencial, quer dizer, há uma série de coisas que uma filosofia economicamente liberal, num sentido muito estrito, vai ignorar, não é? Ainda assim, eu continuo a achar que há muitos princípios válidos do liberalismo económico que não são ainda ou nunca foram bem compreendidos em Portugal. Sobretudo o Hayek ou o Friedman têm várias coisas interessantes sobre isso. Sobretudo a organização espontânea da sociedade e porque é que ela acontece, os limites à intervenção do Estado, o facto de o capitalismo ter defeitos muito visíveis e muito visíveis no curto prazo, mas depois ter um poder gigantesco para gerar prosperidade a longo prazo. Veja-se, por exemplo, o caso das economias asiáticas ou agora de algumas economias do leste europeu. Dito isto, a esquerda tem de facto alguma razão. Embora chame neoliberalismo a coisas que não são muito neoliberais, como alguma burocracia de instituições internacionais, mas a esquerda tem de facto razão que o neoliberalismo, chamemos-lhe assim, é uma visão demasiado radical
demasiado economicista, não gosto muito desta palavra, mas de facto demasiado economicista do mundo, e que em alguns casos foi aplicado de maneira extrema com resultados de facto perigosos. O caso do Chile, por exemplo, embora muitas daquelas medidas tenham depois de facto gerado prosperidade económica no Chile, durante aquele período houve outros princípios do liberalismo clássico, muito mais importantes, que foram basicamente ignorados por uma ditadura violenta. Aliás, de certa forma, isto se calhar até responde melhor à pergunta, podemos dizer que estas ideias que ficaram conhecidas como neoliberais distinguem-se do liberalismo clássico por, serem mais radicais na questão da liberdade económica, mas também, por não dizerem nada em relação a outros aspectos. O que no fundo faz com que não seja bem uma filosofia política completa, não é? Não diz nada sobre, por exemplo, a liberdade política, e vimos no caso do Chile que algumas destas figuras conviveram perfeitamente com regimes autoritários, e também não diz nada sobre a liberdade social, que é um dos pilares do liberalismo. Aliás, a haver alguma tendência, ela até foi para o conservadorismo, como vimos no caso do Reagan nos Estados Unidos. Outra pergunta nesta onda é qual é a minha opinião sobre a iniciativa liberal. Tem correspondido às suas expectativas como liberal? Tenho pensado muito sobre isto. Aliás, depois deles terem elegido um deputado, isto em outubro de 2019, eu escrevi um artigo no Público chamado 8 desejos para um partido liberal em Portugal. E desde então tenho pensado muito nisso. Tenho esperança, porque de facto acho que faz falta um partido liberal em Portugal. Nós não temos essa tradição de pensamento e acho que nos ressentimos disso em vários aspectos. Acho que o líder atual, o João Coutinho de Figueiredo, é um tipo escorreito e que tem substância. No entanto, tenho pena que o partido tenha adotado uma retórica, muitas vezes a roçar o populista, eu estou a ser simpático aqui, com algum radicalismo ideológico, e às vezes também estou a ser simpático aqui, e com uma colagem que me parece um bocado excessiva à direita e uma senha ao PS, aquilo que eles chamam de socialismo, quer dizer, no fundo, colando o PS a um socialismo meio soviético, e que me parece um bocadinho exagerada e a que eu não me revejo muito. Dito isto, um partido é um partido, não é um grupo de investigação, não é um podcast, não é um think tank, não é? E se calhar aquela é a tática certa. Se calhar aquela é a tática certa para um partido liberal se lançar, quer dizer, no fundo ganhar bases, de uma maneira um bocadinho mais radical, que dá mais nas vistas, e no fundo, se calhar, como fez o Bloco, embora o Bloco se mantenha bastante radical em algumas coisas, mas é muito mais um partido do sistema do que já foi antes, por exemplo, e portanto talvez o Iniciativa Liberal depois se modere e talvez isso seja uma estratégia, eu espero que sim. Às vezes preocupa-me mais algum amadorismo, confesso, que mostram em algumas coisas, porque isso sim, claramente pode ser prejudicial eleitoralmente, mas de resto a minha esperança é que algum deste radicalismo seja apenas uma tática eleitoral para dar nas vistas e depois se venha a moderar e se venha a tornar um partido do sistema e que não deixe de ser um partido liberal em termos económicos, mas que seja um partido que possa ser considerado um partido de centro, por exemplo, em várias coisas. E falando de populismo, outro ouvinte pergunta: como gestor de uma plataforma de comunicação com impacto, qual é que achas que deve ser o papel da comunicação social e das pessoas com posições de relevo no espaço público relativamente ao palco a dar a fenómenos como Trump e André Ventura? Excelente pergunta, ninguém sabe a resposta. Aliás, se alguém der uma resposta perentória não pode ser levado a sério, porque isto é demasiado complicado. A resposta teórica é muito fácil. É basicamente contestar os princípios e as falsidades que muitas vezes são ditas por estas pessoas, mas sem, ao mesmo tempo, antagonizar os eleitores. O problema é que isto é muito difícil de implementar. Na prática não é nada fácil fazer uma coisa sem a outra. Por exemplo, e se os eleitores acreditam mesmo nos princípios que o André Ventura defende e não há fact-checking que valha? Por exemplo, no caso específico de André Ventura, a minha hipótese é que há uma massa de pessoas que nós não víamos até aqui representadas no espaço público, e não vemos, aliás, porque vivem fora das grandes cidades, ou pelo menos fora do centro das grandes cidades, mas que são pessoas que podemos chamar uma espécie de direita sociológica tradicional e que não era até aqui representada. E têm, muitas vezes, valores que são desfasados da elite urbana, digamos assim. Algumas serão pessoas com menos formação, mas também serão pessoas, em muitos casos, que não têm vida, digamos assim, que têm uma vida de trabalho e não têm tempo para se preocupar com as causas progressistas e de salão da esquerda e de grande parte da direita democrática e de mim próprio, não é? E que vêem um mundo de pessoas que trabalham, vêem um mundo em traços mais simples, com uma moral mais tradicional e que, portanto, acabam por ser atraídas por uma retórica que lhes transmite segurança e que lhes dá representação. A retórica do André Ventura, no fundo, dos portugueses que trabalham, do antissistema, não é? Das pessoas que estão fora do sistema, dos ciganos, que é meio absurdo, não é? Mas permite colocar muita tónica naquela dicotomia entre os que trabalham e os que se aproveitam do sistema, mas também, embora isso curiosamente seja menos visível, diretamente do conservadorismo moral, não é? E de uma identidade dessas pessoas. Muitas delas serão conservadoras e não veem esses valores representados no espaço público e se calhar ressentem-se em relação a muitas mudanças do passado recente. Por acaso é engraçado, a propósito daqueles episódios da série Política, eu lembro-me sempre que o Daniel Oliveira começou por dizer que aquilo que distingue a direita e a esquerda é sobretudo a questão da desigualdade económica e no fundo o grande adversário deles era aquilo que ele chamava os neoliberais, e hoje vê-se que há muito mais política para além das questões económicas, mal ou bem, não é?
De qualquer forma, é preciso ter em conta que para o fenómeno do André Ventura não basta a direita sociológica, mas ele também vai beber a um sentimento antissistema que já existia há muito tempo. Aliás, há um artigo do Pedro Magalhães de meados de 2019, muito interessante, é que ele falava na altura do facto de Portugal ter um sentimento antissistema, anti-elites, como existia nos outros países todos, ainda não tinha surgido, era um movimento populista que conseguisse agregar as pessoas todas em torno de uma figura. Guess what? Já surgiu, não é? E no fundo foi uma das coisas que mudaram nos últimos anos, porque de facto sempre houve pessoas a sentir-se fora da linguagem da política lisboeta, a sentir que os políticos estão a aproveitar-se do sistema. Quer dizer, no fundo todo aquele sentimento que nós sentimos até aqui, das pessoas que sentiam que elas é que trabalhavam e os outros estavam à mama, não é, para essa expressão, e que agora se sentem representadas. Depois há outro problema que eu acho que é talvez uma das principais causas desta mudança, porque no fundo este eleitorado sempre existiu e acho que o país não mudou assim tanto nos últimos anos, que são as redes sociais. E muita gente que até aqui passava ao lado. As pessoas ou não votavam, ou votavam sem dar uma grande importância de maior ao assunto e sem pensar muito sobre ele, e no fundo era disso que em grande medida ia vivendo a democracia. E hoje em dia têm estímulos nas redes sociais para participar e formar uma opinião, o que eu a longo prazo até acho que pode ser uma coisa boa, mas a curto prazo obviamente torna-as presa fácil de populistas. Falei sobre isso com o Desidério Murcho, eu nem concordo com a solução dele por acaso, me parece um bocado extrema, mas tenho que admitir que me preocupa, é um assunto que me preocupa pelo menos no curto prazo. Ainda na política, outro ouvinte pergunta: perdemos intelectuais portugueses influentes de direita? Eu não sei se alguma vez os tivemos, desde o 25 de Abril não sei se tivemos muitos, quer dizer, a intelectualidade é normal que tenha uma tendência de esquerda por vários motivos. Eu diria que pessoas no espaço público da direita liberal até nunca tivemos tantos, mas talvez nos falte hoje em dia de facto uma espécie de direita dos podcasts, como houve em tempos a direita dos blogs no início dos anos 2000, sobretudo o Pedro Mexia, o Pedro Lomba, que eu já falei há bocadinho, o João Pedro Coutinho, blogs como o Insurgente ou o Blasfémias, que deram muito que falar na altura, e se calhar falta agora que a blogosfera perdeu algum protagonismo, falta o equivalente nos podcasts. Outro ouvinte pergunta se eu acho que temos um problema de representatividade no sistema parlamentar. E a pergunta tem basicamente a ver com os partidos grandes, que no fundo são eles próprios a escolher as pessoas nas listas e depois os eleitores acabam por votar em pessoas que não conhecem de lado nenhum. E ele pergunta, sabendo que não há interesse dos partidos na alteração do status quo, estamos condenados eternamente a este sistema em que há 4, 5 ou 6 personagens e 220 figurantes? Este é um problema, de facto. É um problema mais complexo de resolver do que parece, porque a alternativa também tem desvantagens. Ou seja, a escolha diretamente de candidatos pelos cidadãos também pode ter desvantagens e pode pôr a nu algumas das fraquezas, se quisermos, da democracia direta, em que de repente estamos a eleger tiriricas como no Brasil, não é? Ainda assim, eu acho que devíamos pelo menos ter um meio termo. Há aquele sistema do voto preferencial de que a Marina Costa Lobo falou, aliás, quando eu a entrevistei, salvo erro, porque em Portugal nós de facto somos dos únicos países da União Europeia em que as preferências dos eleitores não são transmitidas de maneira nenhuma, não é? Nós votamos no fundo nas listas dos partidos e não temos nenhuma maneira de elencar candidatos de acordo com as nossas preferências, e claramente seria possível não perder a proporcionalidade e ao mesmo tempo adicionar esse tipo de dimensão que teria várias vantagens. O Pedro A pergunta: qual é que acha que é a diferença na experiência de ser português entre os residentes do país e a sua diáspora? Que alterações, benignas ou malignas, se dão na percepção que o imigrante tem da sua identidade nacional? Eu aqui só posso falar da minha experiência. E de facto é verdade, há uma coisa curiosa. É que quando a pessoa está cá, ou só viaja de vez em quando, ou vê os outros países de fora, nós tendemos a sobrevalorizar as vantagens daqueles países em relação aos nossos defeitos, aos defeitos portugueses, porque são coisas que nos saltam à vista, sei lá, instituições, processos, democracia, sociedade civil, por exemplo, regras, por exemplo, mas tendemos ao mesmo tempo a subvalorizar as qualidades de Portugal. Depois, quando a pessoa de facto vive fora de Portugal, eu acho que nos acontece a todos que de repente começamos a perceber aqueles aspectos que são bons em Portugal. É precisamente por ter essa percepção que eu no podcast, quando falo de Portugal e dos nossos defeitos, muitas vezes a nível institucional, tento moderar um pouco a minha crítica para, de certa forma, corrigir para esse meu viés de agora não estar fora do país e poder estar a ser, se calhar, demasiado crítico e só a ver aquilo que nós temos de mau, não é? Ainda assim, apesar desta tendência, eu acho que há alguma variabilidade nesses comportamentos. Por acaso, no outro dia falava com um amigo, ou ele falava comigo, e comentava que por vezes há dois comportamentos completamente opostos. Há portugueses que emigram para um determinado país e que rejeitam quase completamente a cultura local e refugiam-se numa espécie de Portugalidade atávica, sempre a dizer mal do país, da comida, quer dizer, das coisas mais banais. E há outros portugueses que emigram e ficam no polo oposto, só dizem bem do país de destino e estão sempre a destratar Portugal, quando no fundo se calhar ali há alguma vontade de poderem ganhar o que ganham ali e viver em Portugal com aquilo que gostam do país. Portanto, se calhar a verdade está algures no meio entre estes dois extremos, mas diria que a maior parte da experiência está mais próxima do primeiro caso, ou seja, da pessoa reconhecer quando vive fora do país aquilo que gostava no país de origem.
E há uma pergunta em relação ao Covid, como não podia deixar de ser. Um ouvinte que pergunta como é que eu vejo a facilidade com que a maioria da população portuguesa abdicou das liberdades individuais. Na verdade, eu não partilho dessa percepção. Acho que houve muita gente a não abdicar das liberdades individuais. Acho que há uma grande, da minha experiência, pelo menos, há uma grande diversidade de atitudes. Houve pessoas que ficaram cheias de medo e houve pessoas que rapidamente tentaram voltar à vida como era de antes e, quer dizer, usavam máscara e tal, mas não se coibiram de grandes convívios. Portanto, eu não tenho exatamente essa opinião. Aliás, acho que provavelmente é por isso que estamos a ter um aumento de casos agora. Mas mesmo assumindo isso, eu não partilho muito do diagnóstico. Talvez seja um bocadinho estranho para um liberal, e houve muitos liberais a abanar a bandeira da liberdade individual, mas eu acho que isto é verdadeiramente o problema da ação coletiva, não é? No fundo é como os impostos, não é? E mesmo os liberais não são contra impostos. Se os impostos não fossem obrigatórios, havia muita gente que não os pagaria, não é? Seria difícil que nós os pagássemos. E portanto aqui tem de facto que haver alguma obrigatoriedade, porque este é um problema da ação coletiva, não é? Se todos usarmos máscara, os números baixam. Se deixarmos a liberdade das pessoas, os números aumentam. E essa lógica é mais ou menos inescapável. Aliás, eu acho que o tempo até provou, embora seja possível ter medidas mais inteligentes, obviamente, eu acho que o governo teve falhas importantes aí, mas o tempo provou que, na verdade, nós devíamos ter sido, em algumas alturas, mais restritivos do que fomos, se calhar, nomeadamente na altura do Natal. Depois, o Gonçalo M pergunta: assumindo a convicção pessoal de que este ano ficará recordado para o resto das nossas vidas como momento de viragem, quanto tempo demorará até sentirmos a diferença no dia-a-dia? Eu acho que vai depender muito da duração da pandemia, na verdade. Na economia, desde logo, pode destruir tecido produtivo. Portanto, pode haver, de facto, uma perda de qualidade de vida a nível global. A nível cultural, depende do primeiro, obviamente. Se não houver um grande impacto na economia, por acaso eu não tenho a certeza que o impacto vai ser assim tão grande a prazo. Não sei mesmo, é uma dúvida. Mas, por exemplo, nós tivemos o caso da gripe espanhola, que foi, obviamente, uma pandemia muito pior, e que teve um impacto menor, parece-me, a nível cultural. Obviamente que foi ofuscada pela Primeira Guerra, mas também me parece que teve um impacto menor a nível cultural. Portanto, não acho impossível que no final se regresse a uma realidade não tão diferente assim. Portanto, eu acho que há muitos aspectos que vão mudar, há muitos hábitos, teletrabalho, provavelmente um papel maior do Estado, mas se calhar não vão mudar tantas coisas como nós estamos a pensar agora. Outro tema em relação ao qual houve muitas perguntas foi sobre a economia, eu acho que nomeadamente a economia portuguesa. Um ouvinte pergunta: indústria versus serviços. Tem que haver uma escolha entre ambos para um modelo de crescimento de um país? Temos que abandonar o turismo para termos indústrias competitivas? Bem, eu diria que não, acho que não faz sentido nenhum abandonar o turismo, tendo nós uma vantagem nessa área. Ainda assim é verdade que faz sentido nós termos mais especialização do que temos. É um dos nossos problemas, em termos de competitividade, alguma falta de estratégia e alguma falta de especialização. Há aquele estudo antiquíssimo do Michael Porter no tempo do Cavaco, que depois nunca foi bem implementado, e agora voltou-se a falar disso a propósito da bazuca europeia. A grande questão aí é como é que se gera essa especialização, se espera que ela apareça mais ou menos organicamente, não é, com o mercado a funcionar, ou se segue um modelo mais direcionado como um modelo asiático, o que eu acho que por acaso num país pequeno não seria uma má ideia. Aliás, já falei sobre isso no podcast. Outra pergunta relacionada é que grandes mudanças estruturais em Portugal poderiam atrair mais e melhor investimento estrangeiro na nossa economia. Isto é uma ponte para a competitividade externa, no fundo, da economia. Eu falei sobre isso já várias vezes, nomeadamente com o Alexandre Relvas. Diria que há vários aspectos importantes, quer dizer, eles são mais ou menos conhecidos. No Estado, diminuir a burocracia, diminuir a carga fiscal e, sobretudo, estabilizar a carga fiscal, sobretudo para as empresas. Mas se calhar mais importante do que isso é a estabilidade de políticas, previsibilidade a prazo de políticas. E isso é determinante, por exemplo, para o investimento estrangeiro, precisamente. Depois, nos privados, há uma falta de qualidade da gestão. Isto tem que ver com a educação, já vou falar disso. Há empresas descapitalizadas, portanto é preciso uma solução para isso. Há em alguns setores falta de concorrência, não é? No fundo, há privados, mas não há concorrência. É preciso escalar empresas. As empresas precisam não só de capital, mas também de ganhar escala e de haver fusões. Há também muitos mortos-vivos, digamos assim, no mercado. Portanto, há muito... O setor privado é muito heterogéneo, não é? Portanto, temos do melhor e do pior, se quisermos assim. Depois temos outro problema grande, que é o sistema de justiça, que é um problema às vezes menos falado, por não estar tão presente no debate político do dia-a-dia, mas que é de facto lento, é muito lento em alguns aspectos, é opaco, e isso prejudica-nos sem termos nenhum benefício, não é? Prejudica-nos internacionalmente e prejudica-nos internamente, obviamente. Aliás, internamente até uma bandeira, como vemos agora, para populistas. Mas isto que eu falei é mais ou menos o primeiro nível, não é? No fundo, nós temos sempre outros problemas que se calhar são mais profundos. Temos um problema de educação, que também já falei várias vezes, e que se espelha, por exemplo, na qualidade da gestão, diretamente, não é? Nós temos de facto fraca qualidade da gestão a nível médio, e muito por causa de falta de nível de educação médio dos nossos gestores e gestoras. E depois há uma questão mais cultural do país, não é? Aquilo de há uma certa dificuldade em lidar com a concorrência, mas também há uma certa dificuldade em encontrar jogos de soma positiva, não é? E em cooperar quando isso é preciso, seja alianças entre empresas, seja fusão de empresas quando isso é obviamente benéfico para ambas, e isso é outro problema que nós temos.
Esta resposta liga a outra pergunta do João Raimundo, que pergunta: visto que eu vejo a qualidade das instituições como um dos principais motores para o desenvolvimento de um país, quais é que considero serem as instituições portuguesas que mais carecem de qualidade e quais as características que acho que lhes faltam? É aquilo que eu acabei de dizer e diria, falando de instituições num sentido um bocadinho mais lato, falta-nos de facto uma capacidade de pensar a longo prazo. E isso em política, nas decisões políticas e políticas públicas, é bastante importante, e de ter estabilidade nessas políticas. Falando do ensino, há um ouvinte que pergunta que proposta é que eu apresentaria no domínio do ensino para Portugal poder libertar-se do atraso em relação ao resto do mundo. Primeiro é preciso reconhecer que o nosso ensino não é péssimo, não é? Nós estamos a convergir, de facto partimos de um patamar baixo, mas é um facto que estamos a convergir e é um facto que o nosso sistema de ensino até qualifica em algumas áreas relativamente bem a nível internacional. Ainda assim eu reconheço, e como sabem é essa a minha opinião, que temos de facto um problema no ensino e sobretudo, quer dizer, é pelo ensino que os países se desenvolvem. Isto não é só a nível económico, mas também a nível cultural, institucional, desenvolvimento humano. Eu acho que há uma mudança institucional que nós precisamos de fazer e que só vai ter efeitos a prazo, o que aliás é um problema destas coisas, não é? Porque o que quer que nós venhamos a fazer só vai ter efeitos daqui a 10 ou 20 anos e nós nos 10 ou 20 anos até lá vamos estar a sentir os efeitos das decisões que foram tomadas no passado recente. Aqui, curiosamente, eu concordo muito com uma coisa que o Daniel Oliveira disse no episódio que eu gravei com ele. Nós precisamos de aumentar, precisamos de devolver o prestígio à profissão de professor. Não é uma questão de dinheiro, eu concordo. Não é que os professores, e qualquer professor acha isso, não pudessem ser mais bem pagos, mas não é de facto uma questão de dinheiro comparativamente com outros tipos de funcionários públicos. Precisamos primeiro de dar autonomia às escolas, autonomia na gestão, que permita que as escolas concorram entre si, mas também precisamos dar liberdade de ação aos professores. É importante o mérito, não é? É importante reconhecer, ter mecanismos que permitam reconhecer os melhores professores, mas isso na verdade dificilmente vai chegar, porque há muito daquilo. A atividade de professor tem muitas externalidades positivas, para usar aqui um jargão económico, ou seja, tem muitos benefícios, quer para o aluno, quer para a sociedade, que é muito difícil medir no imediato. E portanto um sistema de reconhecimento de mérito vai ter sempre muitas limitações. Mas por outro lado, nós sabemos que ensinar, e toda a gente que já tenha sido professor sabe isso, ensinar é bom, quer dizer, ensinar é compensador em si mesmo. E portanto, se nós dermos liberdade de ação aos professores, capacidade de definir os próprios programas, capacidade de gerir as aulas como entendem, isso, associado a um aumento do prestígio da profissão, é o suficiente. Não há soluções simples, não é? Mas pode ter de facto um benefício grande em fazer aumentar a qualidade do nosso ensino, muito mais do que políticas públicas mais macro, que acabam por muitas vezes não tocar nestas causas subjacentes que são mais importantes. Depois há algumas perguntas sobre a política internacional, uma sobre a saída de Trump da presidência dos Estados Unidos e o futuro das relações com a União Europeia. Eu não sou especialista, mas diria que vão regressar à normalidade. Eu acho mais misterioso e mais intrigante o que é que vai acontecer nas relações com a China, por exemplo, e o que é que vai acontecer com outros países como o Irão. Eu digo que é interessante porque o único atributo positivo de Trump é precisamente aquela imprevisibilidade dele, que em política internacional às vezes pode desencobrir terrenos que até aí não eram visíveis e portanto gerar novos equilíbrios que até aí não eram visíveis. Eu estou curioso para ver se alguns desses novos equilíbrios, na relação sobretudo com países que não são democracias, não é, como a China ou com o Irão, pode na verdade vir a ser mais ou menos mantido, ou pelo menos não alterado completamente pelo Joe Biden. E chegamos agora a perguntas e sugestões. Há um ouvinte que pergunta pelo top 3 de livros que eu recomendaria a quem aprecia os temas do podcast. Isto é bem visto realmente porque eu costumo pedir sugestões aos convidados e eu próprio acho que nunca fiz essas sugestões. Então o top 3. Bem, isto é mais ou menos repetido porque são 3 livros que eu acho que já falei no podcast. Desde logo há o livro do Cultures and Organizations desculpem de ser em inglês, mas acho que não está traduzido, do Hofstede, que é um livro sobre diferenças culturais. No fundo, diferenças entre culturas humanas. É um livro, lá está, em que eu penso muitas vezes. É um daqueles livros que me fez de facto pensar o mundo de maneira diferente. Quer dizer, quando eu viajo ou quando vejo, aplica-se a várias coisas, quando eu viajo, quando vejo política internacional, a pessoa percebe de facto que nos diferentes países há diferentes culturas, em média, obviamente com variação, e que isso explica porque é que um tipo como o Trump, por exemplo, só podia existir como nos Estados Unidos e porque é que a nossa versão trumpiana, apesar de tudo, o André Ventura, não é? Apesar de tudo, tem algumas diferenças importantes face ao Trump e porque é que o Putin, por exemplo, estou a dar exemplos gráficos, mas porque é que o Putin só poderia existir, por exemplo, na Rússia. Outro livro que também já falei muitas vezes, isto liga à questão das instituições, não é? E do desenvolvimento económico, é o Porque Falham as Nações, do Daron Acemoglu e do James Robinson. É um livro cuja tese eu já comprei mais. Agora acho que ela, apesar de tudo, tem algumas limitações. É uma tese demasiado simplista para explicar fenómenos muito complexos que abarcam vários países e que se passam ao longo de vários séculos, mas ainda assim
é um livro que de facto mudou a minha maneira de olhar para o desenvolvimento económico e sobretudo para as causas desse desenvolvimento económico. E depois na política, o Righteous Mind, a mente íntegra ou a mente moral, seria a tradução em português, do Jonathan Haidt, que eu também já falei várias vezes, e que é um livro que explica a pluralidade de valores que existem nos seres humanos e que existem em todas as culturas e que ajudam a explicar porque é que as pessoas olham para a política de maneira diferente. Não tem só a ver com os dados, mas também tem a ver com valores diferentes. E uma pessoa de esquerda tem valores diferentes de uma pessoa de direita mais conservadora e, portanto, em certo sentido vão ter dificuldade em entender-se por motivos que são apenas o facto de terem valores diferentes. Isto, obviamente, é uma relativização que convém tomar com algum cuidado, porque eu acho que a moral não pode ser reduzida completamente a um lado subjetivo, não é? A moral tem, de facto, existe bem e mal, não é? Em moral, mas também existem graus de subjetividade, não é? E é impossível ser completamente objetivo em relação a ela, e portanto o Righteous Mind é muito útil porque nos permite em política precisamente perceber que o outro não é necessariamente mal intencionado, mas simplesmente pode ter valores diferentes dos nossos. E depois há outros dois livros, já agora, que me fazem essa pergunta. Um que eu recomendo porque está lá basicamente quase tudo aquilo que eu acredito, que é o Iluminismo Agora, do Steven Pinker, já falei dele há um bocadinho. O livro é uma espécie de manifesto, por isso é sempre meio manicaísta, mas eu diria que se descontarmos esse lado binário deste tipo de manifesto, este lado mais ou menos simplista, eu diria que simultaneamente tudo aquilo que eu acredito lá está e tudo aquilo que lá está são coisas que eu acredito. Portanto, é difícil um livro que reflita mais a maneira como eu penso e vejo o mundo do que aquele livro. E de facto acho que o iluminismo, digamos assim, ou os princípios do iluminismo são agora mais necessários do que nunca. E já agora, outro livro, este é menos consensual, até para mim é menos consensual. É um livro sobre o MBTI, o MBTI, que é um esquema de catalogação de personalidades, não é? De perceber as diferenças de personalidades entre pessoas. O livro não disse o nome, é o Gifts Differing, portanto, dons diferentes, é mais ou menos esta a tradução, da Isabel Briggs Myers, que é talvez a criadora do MBTI. O livro já é muito antigo, 1980, e acho que até nem é um livro muito conhecido. Eu digo que esta é uma sugestão um pouco diferente porque o MBTI é muito mal visto, ou é relativamente mal visto na academia, ou seja, pelos psicólogos que investigam esta área, porque tem pouca validação empírica. Eu acho que ele tem alguns problemas de construção. Desde logo nós sabemos que as características humanas tendem a seguir uma distribuição normal, ou seja, isto significa na prática que nós temos muitas pessoas perto da média, sei lá, temos muitas pessoas medianamente extrovertidas e depois temos umas poucas pessoas muito extrovertidas e outras poucas pessoas muito pouco extrovertidas ou muito introvertidas. O MBTI não está construído assim, assume que há pessoas que ou são extrovertidas ou são introvertidas, que é uma simplificação que eu acho exagerada. Mas ainda assim o livro, apesar dessa falha, o livro tem lá várias coisas, tal como o livro das culturas do Hofstede, que me fizeram de facto perceber melhor a personalidade humana e olhar para o mundo e olhar para mim próprio e para as pessoas com quem me dou de uma maneira diferente. Portanto, eu, apesar de tudo, com esse grão de sal, recomendaria o livro. Depois há outra pergunta em relação a sugestões de livros, mas estes sobre escrita humorística, semelhantes àquele manual do Ricardo Araújo Pereira. Ora bem, eu não sou especialista, portanto ia para nem responder a esta pergunta, mas por acaso falei com um amigo que é guionista e até lhe perguntei isto e ele sugeriu-me os seguintes livros: O Porque Tem Razão, do Mário de Carvalho, a autobiografia da Tina Fey, o Born Standing Up, do Steve Martin, e um livro bastante diferente destes, um bocadinho mais intelectual, que é eu não sei se isto está traduzido em português, The Joke and Its Relation to the Unconscious, do Freud. É um livro conhecido, o Freud tinha uma perspectiva muito peculiar em relação ao humor, de que aliás o Ricardo fala no livro dele. Finalmente, deixei para o fim algumas sugestões vossas de temas e convidados. Muito rapidamente, há uma sugestão em relação a um episódio sobre alimentação baseada em plantas. Obrigado pela sugestão. Eu de facto quero voltar ao tema da nutrição, provavelmente uma perspectiva mais abrangente, mas de facto falar sobre vegetarianismo, por exemplo, é algo que já faz falta no podcast e quero ver se faço isso no futuro. O Tiago Rodrigues sugere que eu convide António Castro Henriques, que é um historiador económico. Ele foi sugerido pelo Nuno Palma. Tiago, ele de facto está na minha lista. Para já, na verdade, eu tenho na calha outra pessoa para falar sobre história económica, que o Nuno Palma sugeriu, que é o Jaime Reis, que é um historiador económico já bastante mais velho. Aliás, eu julgo que ele está reformado. E a minha ideia até com ele era completar a conversa com o Nuno, porque eu com o Nuno Palma falei sobre tudo de eventos entre 1500 e 1750 e com o Jaime Reis eu gostava de falar sobre o século XIX, que é mais ou menos um século perdido para Portugal. Quer dizer, enquanto a Europa estava a descolar a reboque da Revolução Industrial, não estávamos estagnados, também estávamos a crescer, mas estávamos a crescer bastante mais lentamente. E o Jaime Reis, tem um artigo de 1984, já bem antigo, sobre precisamente as causas desse nosso atraso económico histórico no século XIX. É na segunda metade do século XIX e início do século XX que eu gostava de discutir.
Depois sugerem-me também o Otávio Mateus, que é um paleontólogo, para falar do tema dos dinossauros. Obrigado pela sugestão. Mais uma vez era um nome que eu já tinha guardado. Por acaso não o cheguei ainda a convidar, mas ainda há pouco tempo me lembrei dele depois de ter visto qualquer coisa sobre ele, um programa ou uma notícia. Portanto, hei de o convidar, não sei se num futuro muito próximo ou menos próximo, mas hei de o convidar para o podcast porque de facto é um tema destes que toda a gente gosta. É um excelente ponto para outros temas, lá está, para a história do planeta Terra e para a biologia, e que eu ainda não trouxe ao podcast. Finalmente, sugerem também um episódio com o João Manguejo, físico, e com o António Damasio. O João Manguejo eu convidei-o em 2018, na verdade. Ele na altura não podia, tenho que voltar a insistir um dia destes. O António Damasio, como não é difícil adivinhar, é alguém que eu já queria ter trazido há muito tempo ao podcast. Já o convidei algumas vezes, ele não tem estado em Portugal. Curiosamente, recentemente enviou-me um e-mail a dizer que aceitava o convite, portanto espero que possamos gravar num futuro próximo. E pronto, foram as minhas respostas às vossas perguntas. Muito obrigado pelas perguntas que enviaram. Este foi o episódio especial e agora o podcast vai regressar com o episódio 101 aos temas normais. Até à próxima. Este episódio foi editado por Martim Cunha Rio. Visitem o site 45graus.parafuso.net/apoiar para ver como podem contribuir para o 45 graus através do Patreon ou diretamente, bem como os vários benefícios associados a cada modalidade de apoio. Se não puderem apoiar financeiramente, podem sempre contribuir para a continuidade do 45 graus avaliando-o nas principais plataformas de podcasts e divulgando entre amigos e familiares. O 45 graus é um projeto tornado possível pela comunidade de mecenas que o apoia e cujos nomes encontram na descrição deste episódio. Agradeço em particular a Paulo Peralta, João Baltazar, Tiago Leite, Carlos Martins, Joana Faria Alves, a família Galaró, Corto Lemos, Margarida Varela, Gustavo, Gonçalo Monteiro, Felipe Caires, Miguel Marques, Nuno Costa, Nuno Pinheiro, Francisco Hermenegildo, Mário Lourenço, João Ribeiro e Miguel Vassalo. Até ao próximo episódio.